Enquanto o irmão Neville estava dando aqueles anúncios que o irmão Moore mencionou o outro dia, falando do Espírito do Senhor que veio ao edifício. Ele disse, foi tão tremendo lá que pensei que o arrebatamento tivesse acontecido, até que olhei, vi outros sentados, disse não aconteceu ainda, porque se eles ainda estão aqui, eu sei que ainda estou aqui. Bem, às vezes é assim que o Espírito do Senhor é bom para nós. Estamos muito satisfeitos por ter tantos amigos que vemos no edifício, muitos para tentar mencionar. Acabei de notar o irmão Carpenter, quem fez meu casamento com minha esposa, entrou pela porta. O irmão Carpenter tem sido uma grande bênção para nós aqui na igreja, tem sido uma grande bênção para nós no ministério e prega em qualquer lugar, quase. E estamos muito felizes por se juntar a nós, e muitos outros. Agora, a outra pergunta que me foi feita ontem à tarde, irmão Branham, as 5 virgens nécias de Mateus 25 são contadas como remanescente gentio. Entendo que as 5 virgens nécias foram salvas, mas têm de passar pelo período da grande tribulação. Está certo? Se está, qual será o seu destino final? Poderiam ser as ovelhas que estão separadas das cabras em Mateus 25, 33 e 34. É um bom teólogo, segundo que eu também acho assim, que são o remanescente. A virgem adormecida é o remanescente de que se fala no Apocalipse, da semente da mulher que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Uma mulher pega um corte de pano e o abre, e aí ela corta ou pega seu molde e coloca onde quer, de maneira que vai cortar, e então o que sobra é chamado de remanescente. Mas ela escolhe cortá-lo de um certo lugar, de sua livre escolha. Mas o que resta é chamado de remanescente. Agora, se observar, havia 5 virgens nécias e 5 virgens sábias. Eram todas virgens, feitas do mesmo pano, mas por escolha, Deus escolheu sua noiva por escolha antes da fundação do mundo. Pôs seus nomes no livro da vida do Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Antes que o mundo começasse, Deus em sua mente, pois era infinito, e às vezes usamos a palavra predestinação, mas é realmente uma pedra de tropeço nessa era da igreja em que vivemos. Realmente era uma coisa ótima para usar nos dias dos mártires, porque realmente acreditavam nisso, mas agora se afastaram em direção às ideias legalistas. O ensino legalista na igreja que veio foi uma boa coisa porque tudo se tornou calvinista na Inglaterra a ponto de não terem mais avivamentos e John Wesley pregando a doutrina arminiana que servia de equilíbrio. Deus sempre vai equilibrar. Portanto, a Virgem Nécia era aquela que não tinha azeite nas lâmpadas, que creio que foi jogada fora na escuridão, onde haverá choro, pranto, ranger de dentes. E se você comparar as notas do rodapé, o levará direto para a grande tribulação. Acredito que são elas que ficam e passam pela grande tribulação. Uma tremenda lição aí, se nós tivéssemos tempo para entrar nela. Lembre-se, eu disse isso no início, quando você ouve as fitas, estas coisas são exatamente como penso que são. Agora, se estão erradas, eu não sei se estão. Só posso dizer o que acredito, e não é minha intenção ferir os sentimentos de ninguém. Devemos colocá-los de lado quando entramos e então pegar o que foi dito, examinar e ver se realmente é escritura ou não. É a melhor maneira de fazê-lo. Porque em um dia como estamos vivendo, em uma nação que tem sido coberta repetidamente por todos os tipos de coisas. Bem, é difícil para as pessoas verdadeiramente entenderem como acontece em território virgem. Você fala com eles, acreditam que é assim que acontece, mas agora um vem com essa ideia e outro com esta ideia. Temos cerca de 900 e tantas igrejas denominacionais diferentes e cada uma contrária o seu ensino à outra. Alguém tem que estar errado e alguém certo. Então, a única
única maneira de provar é traga isso à Bíblia, faça disso a Bíblia. Agora, muitas vezes as pessoas dão sua própria interpretação, mas tentamos, da melhor maneira, não colocar uma interpretação humana nisso. Apenas lemos como está e dizemos, assim diz. E também sempre notei que se você pegar o que ele diz, tudo se encaixa perfeitamente na Escritura. É quase como montar um quebra-cabeças. Você tem de olhar o molde antes de poder montar. Se você não o fizer, como sempre disse na foto, você teria uma vaca comendo grama na copa da árvore, porque não ficaria bem. E se deixássemos apenas o Espírito Santo, quem escreveu a Bíblia? O Espírito Santo se moveu nos homens e escreveu a Bíblia. Portanto, sem o Espírito Santo, por mais bem instruído que seja, você nunca o entenderá, porque até Jesus agradeceu a Deus por tê-la escondido dos olhos dos sábios e entendidos. Revelou aos pequenos que a entenderiam. E quase todos os discípulos eram pessoas analfabetas, ignorantes, exceto um que era Paulo. E Paulo disse que tinha de esquecer tudo o que havia aprendido para encontrar Cristo. Então ele disse à igreja de Corinto que não veio com palavras de sabedoria humana e excelência de palavras, porque então sua fé seria sabedoria do homem, mas veio em poder e demonstração do Espírito Santo para que sua fé descansasse nas obras do Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus. E é aí que tentamos nos agarrar tão firmemente agora, porque antes do final da semana ou até o final da semana, você verá exatamente isso que tem sido pequeno segmento que tem atravessado a era. Obrigado por colocar o quadro um pouco mais alto, fica melhor. Agora... nós gostaria que tivéssemos todo o inverno para que pudéssemos pegar o livro de Apocalipse inteiro e estudá-lo. Há ensinamentos tão belos e lembro-me, acho que uns 20 ou 25 anos atrás, quando a igreja ainda era nova, no início de outono, começamos e estávamos quase no outono seguinte estudando o livro de Apocalipse. Agora me lembro de pegar o livro de Jó. Irmão Wright, fiquei tanto tempo até que finalmente uma mulher me escreveu e perguntou, irmão Branham, vai conseguir tirar Jó daquela cinza? Bem, eu queria dizer algo importante, porque foi lá que tudo veio junto naquele lugar, porque foi lá que o Espírito do Senhor veio sobre ele, onde o relâmpago começou a brilhar e o trovão a rugir. O Espírito veio sobre o profeta e ele viu a vinda do Senhor. E eu queria que isso ficasse claro, por isso mantive nas cinzas por tanto tempo, para conseguir chegar até o ponto principal. E sei que às vezes isso se torna cansativo, também fico nervoso quando ouço uma pessoa que está pensando muito sobre o mesmo assunto, parece que devo ir direto ao ponto. Mas é possível que seja Deus a conduzir essa pessoa a um determinado propósito. Agora, voltando a esse remanescente, antes de deixarmos a pergunta, espero esclarecer. Realmente acredito que o remanescente é escolhido por Deus. Creio que Deus escolheu o remanescente de antes da fundação do mundo e ele teve de fazê-lo por sua presciência. Não a palavra. Agora, perceba a palavra predestinar. Veja, porque é uma pequena palavra controversa entre o povo, mas Deus, antes da fundação do mundo, em sua grande mente infinita, escolheu a igreja, escolheu Jesus, escolheu a igreja e pôde prever no início o que seria no final. Se ele é infinito, não há nada que ele não conheça. Ele conhecia todas as pulgas que estariam na terra, quantas vezes piscariam e quanto sebo produziria e quanto todas produziriam juntas. Isso é ser infinito. Não se pode explicar. E Deus, esse é Ele, o Deus infinito. Assim, se você notar, a Bíblia diz que nos últimos dias o anticristo que viria sobre a terra, agora, ouçam bem. Essa é a única falha. Imagino que ele poderia encontrar milhões na minha, mas em nosso precioso irmão Billy Graham, no outro dia, aquele sermão excepcional que pregou no domingo passado, realmente eu considerei uma mensagem oportuna, mas ele disse que Satanás está enganando até mesmo os eleitos. Não. A Bíblia diz ele enganaria os escolhidos se fosse possível, mas não é possível porque Deus os escolheu antes da fundação do mundo. Veja. O Cordeiro, Jesus Cristo, foi o Cordeiro morto desde a fundação do mundo.
Quando Deus apenas pensa em sua mente, quando Ele fala essa palavra, ela não pode mais mudar, não pode mais ser alterada. Veja, Ele é infinito e suas palavras se cumprirão. Apenas pense, a terra em que estamos essa noite é a palavra de Deus manifestada. O mundo foi feito de coisas que nem mesmo se veem. Ele apenas disse, deixe ser. E assim foi. Quão fácil é para esse Deus curar um corpo doente, se Ele pode construir uma criação falando isso, vê? Sua palavra, se ao menos pudéssemos ter fé para ver o que é a sua palavra, somos tão terrestres e tão enredados em nossas mentes que, não sei, tivemos tantas fotos, uma foto desta e o daquilo, e isso nos levou a um ponto onde todos ficamos confusos, mas se alguém pudesse deixar tudo isso solto, voltar a saber que Ele é Deus e que as suas palavras não podem falhar, assim como Ele não pode falhar, e se essa palavra falha, então Deus falha, e se Deus falhar, Ele não é Deus, está vendo? Então, e lembre-se, Ele não pode dizer uma coisa aqui e outra ali, Ele tem que permanecer com sua primeira decisão para ser Deus, e Ele só nos pediu uma coisa, que creiamos que o que Ele disse é verdade e Ele fará acontecer. Que belo. Você esperava que algo espontâneo acontecesse. Às vezes, basta um pouco de fé. Não vai produzir o milagre, mas se você perseverar, isso ajudará a superar. Apenas persista. Mas como ele disse, o grão de mostarda, a menor das sementes, mas se você percebeu, a mostarda não se mistura com nada, não pode com outra coisa, elas não se misturam. E se você tem fé apenas um pouquinho, que não se mistura com nenhuma incredulidade ou qualquer igreja ou dogma, apenas permanece com Deus, com Ele, e o levará através da névoa, e o levará para fora, sim. Apenas mantenha essa fé. Agora, no princípio, quando Deus, a Bíblia diz em Apocalipse que o anticristo nos últimos dias, agora, veja, todas essas igrejas se reunindo nos últimos dias, o anticristo enganaria todos aqueles na terra cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Quando o seu nome foi colocado no livro da vida antes de estarmos no mundo, você foi escolhido para receber o Espírito Santo nesta era. Eu me uni a Eddie Peronet. Eu ancorei minha alma no refúgio de descanso para nunca mais navegar os mares tempestuosos da dúvida, tempestade para soprar o abismo tempestuoso. Mas em Jesus estamos seguros para sempre. Não há nada que possa nos separar. Ele não retira sua palavra. Se Ele é infinito e dá a você o Espírito Santo, sabendo que Ele vai perdê-lo aqui adiante, então, que tipo de negócio é esse? Se você não foi enganado em sua experiência, se você tem o Espírito Santo, veja o que a Bíblia diz, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual os fostes selados até o próximo avivamento, certo? Vejam, estão selados até o dia da vossa redenção. Por quanto tempo? Até vossa redenção. Pega um vagão, carrega-o na pista e quando está perfeitamente carregado, agora ainda não pode fechar porque o fiscal tem que vir inspecionar. Se ele vir que tem algo solto que pode ser movido, então o vagão pode totalmente estar carregado, mas se estiver com coisas soltas, será recarregado outra vez. Muitos de nós não recebemos o Espírito Santo. Quando o inspetor chega, ele encontra um monte de coisas soltas, então ele ainda não a selou. Um grande teólogo veio a mim outro dia, como 3 ou 4 anos atrás, eu quero perguntar uma coisa. Abraão creu em Deus e foi acreditado a ele como justiça. Isso mesmo. O que mais o homem poderia fazer se não crer? Isso é tudo que ele poderia fazer. Então, para onde você vai com essa coisa de Espírito Santo? Agora você percebe que ele era um batista. Aonde você vai com esse Espírito Santo? Se o homem acredita no minuto em que você crê, você recebe o Espírito Santo. Eu disse, não. Agora você está fazendo uma contradição nas Escrituras. Não se contradizem. Paulo
Paulo perguntou-lhes, receberam o Espírito Santo depois que creram? Ele disse, bem, eu disse, é verdade que Abraão, o pai da fé, ele tinha promessa de Deus e creu em Deus, e isso foi imputado a ele como justiça, mas ele deu-lhe o sinal de circuncisão como sinal que ele havia recebido sua fé. Agora, ele ainda não selou você com o Espírito Santo, ainda não recebeu sua fé nele, você tem algumas coisas soltas. Você pode crer, sim, mas existem muitas coisas soltas. Quando você corrige todas as coisas soltas, então ele sela com o Espírito Santo até o dia da redenção. Essa é a confirmação de que Deus e que ele recebeu a fé que você professou nele. Abraão professou fé. Deus disse, eu darei um sinal agora que eu te recebi. Deu-lhe o sinal da circuncisão. Agora, quando você recebe Cristo como seu Salvador pessoal e crê nele para limpar a sua vida, então quando ele volta com o Espírito Santo, ele dá o sinal do Espírito Santo, então você é selado até o dia da redenção. E esse vagão, se estiver solto, depois estiver todo carregado e fechado com a porta, colocarem um selo nele, está selado até que chegue ao destino. A companhia ferroviária mandaria para a prisão pelo resto da vida se você quebrasse esse selo. Ele não pode ser quebrado. Ele está selado até seu destino, para que todos possam abri-lo no longo do caminho e olhar, examinar e ver tudo e tirar algumas coisas, colocar alguma coisa. Não. Essa igreja diria então, e isso é dogma, isso não funciona. Quando Deus dá você o Espírito Santo, está terminado. Você está selado até o dia da redenção, em seu destino, nessa jornada terrena. Uau. Isso deve fazer qualquer um ter fé e crer em Deus. Apenas se levante no poder do Espírito Santo. Agora, estas virgens que não receberam o Espírito Santo, lembram-se? A única coisa que lhes faltou era azeite em suas lâmpadas. Verdade, a Bíblia diz que o azeite simboliza o Espírito Santo, por isso ungimos os enfermos com azeite e tudo mais, que é o símbolo do Espírito Santo. Então, agora, se o Espírito Santo não desceu sobre eles, eles não o tinham. Então, quando ele vem, disseram para as virgens que tinham azeite, eles, vejam, elas estavam de volta à igreja, era da igreja, havia alguns ali, algumas boas pessoas, mas não estavam sob a luz das estrelas, quer dizer, como o pavio do azeite, que estavam ali fora, tinham saído, se separaram. Paulo disse, em seus dias, separaram-se de nós, aparentemente não tinham fé. Vejam, e elas se afastaram, nos deixaram porque não eram de nós. Começou naquela primeira era de Efésios e continua até hoje, e cada uma daquelas eras que aconteceu nela se sobrepõe a estas eras aqui. Iremos nos aprofundar nisso. Agora, observe que esta virgem, porém, ela foi para onde havia choro e pranto e ranger de dentes. Deixe-me dizer isto, precioso e amado amigo, porque normalmente aqui na igreja, quando venho, simplesmente venho, temos culto de cura, oro pelos enfermos em torno do país, mas esse é o momento, há muito, é o que eu já venho dizendo, guarde a consciência. Agora, queremos vir e ser honestos, sinceros uns com os outros, porque estamos no último dia. E é aí onde vocês, preciosos nazarenos, peregrinos de santidade, sobre a santificação falharam. Vejam. Agora, você sabia que Judas Iscariote chegou a esse ponto? Judas creu no Senhor Jesus como Salvador, aceitou-o como Salvador e ele também foi santificado. Santificado em João 17:17, quando Jesus disse, Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Muito bem. Em Mateus 10, receberam poder para curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios e foram por todo o país expulsando demônios, voltaram regozijando, louvando a Deus. E Jesus disse-lhes, não vos alegreis, porque os demônios estão sujeitos a vós, mas alegrai-vos, porque vossos nomes estão no livro da vida. Está certo? E Judas estava com eles. Judas estava com eles. Mas isso foi cerca de 1 ano e 6 meses antes de Jesus ser crucificado. Agora, então, quando chegou ao Pentecostes para Judas receber o Espírito Santo e tudo, ele mostrou as suas cores. Ele negou a Jesus. E ele se tornou um traidor.
É exatamente daí que vem esse espírito. Por Lutero, Wesley trouxe a igreja à santificação com a vida virgem, pura, limpa, santa, boa, melhores pessoas. Mas quando são apresentados para falar em línguas, receber o Espírito Santo, nazarenos, peregrinos de santidade, metodistas livres, eles dizem, aquele é o diabo. E é aí que vocês blasfemam contra o Espírito Santo, separam-se para sempre, porque quem disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem fala contra o Espírito Santo não será. Lembre-se, todos os discípulos falaram em línguas. Jesus Cristo morreu na cruz falando em línguas. Então, se você não pode lidar com eles aqui, ser amigável com eles, que tal lá? Se estes são demônios, então eram eles. Então, você vê que é onde ele mostrou a sua cor. Lá vem aquela virgem limpa como as outras, vida pura. Quando você olha para os antigos nazarenos, os peregrinos da santidade, que realmente acreditavam na santificação, não se poderia culpar por um dedo neles. Seria bom se todos nós vivêssemos assim. É verdade, precisa. Agora, sabemos que temos muitos personificadores entre os pentecostais, é verdade, mas enquanto você está olhando para um dólar falso, sabe que ele foi copiado de um bom e genuíno. E é um verdadeiro Espírito Santo que fala em línguas, mostra sinais e maravilhas. Tem existido desde o Pentecostes até agora, portanto deve haver imitadores. Tem de haver uma mulher má e quando há uma boa para fazer uma mulher genuína brilhar. Devemos ter uma hora da noite, escuridão, para mostrar que a luz do sol é gloriosa. Sempre foi assim e será e continuará a existir. Agora, aí é onde a própria igreja avançou. Agora, Jesus não disse que no último dia, Mateus 24, que os dois espíritos seriam tão semelhantes que enganariam o próprio eleito, se possível. Mas ele foi escolhido desde a fundação da terra, e aquele que foi escolhido tem vida eterna. Você não pode se livrar disso, isso é eterno como Deus. Você não pode deixar de existir. Assim como Deus não pode deixar de existir, você é parte de Deus, filho e filha de Deus. Sua vida mudou e você é parte de Deus, tem vida eterna. Oh, eu amo. Vocês não o amam? Agora, alguém me deu uma nota aqui. Pequena pergunta. Não vamos demorar muito para responder. E lembre-se, toda vez que você deixar a pergunta, farei o melhor para respondê-la, se puder. Mas esta é uma questão importante. Alguém queria saber se é errado as mulheres testemunharem, cantarem, dar mensagem em línguas, interpretar mensagens ou profecia na igreja. Não, não está errado. Contanto que seja feito em ordem. A igreja está em ordem e somente a maneira real de fazer isso é que aqueles que falam em línguas e coisas, suas mensagens sejam dadas antes da mensagem do púlpito, nunca durante esse momento, porque o Espírito Santo está se movendo de um lugar por vez, como Paulo falou. Mas as mulheres têm o dom de profecia e o dom de línguas, a interpretação e tudo mais, exceto ser pregadoras. Elas não devem ser pregadoras, estão proibidas de pregar nas igrejas. Isso mesmo. Ocupar esse lugar ou de ser mestra ou qualquer coisa na igreja. Mas quanto aos dons, a mulher tem todos, pode usar um ou qualquer um dos 9 dons espirituais, conforme 1 Coríntios 12, e não está em sujeição para que sua mensagem não seja divulgada no local. Veja, cada mensagem espera a sua vez. Se houver quem fale em línguas e não houver intérprete, que ele se calhe até haver intérprete. Essas mensagens normalmente são entregues antes do culto. O pregador, ou que é um profeta do Novo Testamento, um pregador, quando vem, Deus começa a se mover por ele. Então, quando termina, então as mensagens começam, outras. Então, pouco antes, sempre em ordem, sempre. Mas a mulher não tem direito. A seguinte, queria responder um pouco, vou ler a manchete. 3 religiões começam uma tradução da Bíblia. Washington, 15 de outubro. Uma equipe de estudiosos católicos, protestantes e judeus começam a trabalhar em uma nova tradução juntos das Escrituras que poderia ser
o tão esperado cânone da Bíblia. Há outras coisas aqui que eu gostaria de estudar um pouco, fazer o anúncio. Em outras palavras, você vê exatamente do que estamos falando. Exatamente o que as Escrituras dizem que acontecerá nestes dias, que essas coisas se unirão e formarão uma imagem da besta, para a besta. Exatamente. Tentarão e estão trabalhando nisso. Agora tem a melhor oportunidade que já tiveram de apresentá-lo, porque está bem ali em suas mãos. E por esse mesmo motivo é que estou trazendo essas mensagens profetas, porque acredito que são oportunas. E para aqueles que podem voltar todas as noites, tentaremos começar cedo e sair cedo. E se eu não terminar o assunto, irei anunciá-lo na manhã seguinte. Se não terminarmos, versículo 19, versículo 9 ao 20, hoje à noite, começaremos de manhã às 10 horas, faremos o anúncio no final do culto, dependendo de como formos. Então, amanhã à noite, a igreja de Éfeso, começando, continuando através das 7 noites, Éfeso, a era da igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia e Laodiceia no próximo domingo. E sabendo que essas grandes joias estão esperando por nós, é muito difícil não falar delas até o seu devido tempo. Só de vê-los e sentir o Espírito alimentar as pessoas, mas faz querer entrar nisso rapidamente e dizer algo sobre isso, mas tenho que me conter, colocá-los na sua era e em seu tempo. Então, se você vier à noite, tenha certeza de pegar a fita, de alguma maneira você pegá-la, porque quero que isso vá por todos os lugares. E tenho feito isso porque me sinto guiado pelo Espírito Santo a fazê-lo. E é pela única razão que estou fazendo isso. E acho que se eu não achasse que ajudaria a igreja, neste dia, lembre-se, em breve chegará o tempo em que não poderemos ter essas reuniões. E isso tem de ser feito agora, enquanto temos tempo de fazê-lo. Veja, não sabemos a que horas param isso. E então haverá uma união entre as igrejas e vocês se unirão uns com os outros, formarão o chefe da confederação das igrejas, que já tem um grande edifício das Nações Unidas, e todas as denominações estão lá, e você terá de pertencer a uma dessas denominações ou será expulso. E esse é o momento em que teremos de mostrar as nossas cores e ter certeza do que sabemos, não uma suposição, mas por meio do assíduo do Senhor, para saber onde está. A pequena igreja sempre esteve em minoria, é um pequeno grupo, um pequeno fio, como um fio vermelho que corre através da Bíblia, sempre a igreja. E queremos lembrar disso. Agora, apenas um pequeno comentário antes de lermos novamente. Esta manhã vimos a divindade suprema da revelação de Jesus Cristo, a quem Deus nos revelou esta manhã como a deidade suprema. O grande eu sou, não fui ou serei, eu sou sempre. E notamos neste capítulo 1 de Apocalipse, sobre o que é a revelação de Jesus Cristo, qual é a primeira maneira pela qual ele é revelado ali como o Deus do céu. Não um Deus trino, mas um Deus, um só Deus. E assim mesmo é revelado dessa forma no início de Apocalipse, e ele menciona isso 4 vezes no capítulo 1, então não há engano. A primeira coisa que você precisa saber, ele não é um profeta. Ele não é um Deus menor. Ele não é um Deus secundário. Ele é Deus. Ele é Deus. E foi assim que a revelação veio, e continuaremos com ela esta noite até que a vejamos como pessoa cétupla de seu ser. Deus nos ajude enquanto ensinamos essas palavras. Eu olhei para isso do ponto de vista histórico, mas espere por mim para chegar ao púlpito aqui para a inspiração, porque sinto que estamos sentados juntos em lugares celestiais em Cristo Jesus, e que o seu Espírito, a chama do fogo do Espírito Santo que está, e você vem para outro, e para outro, e para outro, que acende o grande corpo de Deus e o faz queimar, e é aí que as revelações... Agora, do que estamos falando? Me perguntaram, as mulheres deveriam, tudo mais, é exatamente o que começou o caos na igreja, no princípio, e tiraram toda a solenidade da congregação e o colocaram no púlpito. Mas Deus é o Deus da congregação.
Ele opera em cada ser humano e vive em cada coração em que pode entrar. E encontra essas pessoas com dons e trabalha por meio delas. Agora, se o diabo não pode pegar você em algo, então ele vem e faz um grande conglomerado de nada, expulsa as pessoas, como Paulo disse, quando se reúnem, se todos falam em línguas, aí os indoutos vêm e não dirá, ora, estão loucos, tolos, alguém falando em línguas, e isso fora de ordem, não funciona mais. Então, se você profetizar e revelar o segredo dos corações, então dirão, verdadeiramente Deus está convosco, mas se fala em línguas por revelação, então dá a interpretação, algo para edificar a igreja, então toda a igreja é edificada. Algo que fala Deus falando em línguas das quais nada sabemos, e dá e interpreta por outro, e diz uma certa coisa que acontecerá, e é exatamente como foi dito. Então você tem o Espírito do Senhor no meio de vocês. Vamos nos esforçar por isso, amigos. Vamos manter esse fogo aceso. Agora, antes de abrirmos este cânon da Escritura, eu me pergunto se seria demais nos levantarmos e mudarmos nossa postura por alguns minutos enquanto oramos. O Deus Todo-Poderoso que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos e o apresentou a nós depois de 1900 anos como o Deus infalível do céu, agradecemos por isso e por sua presença conosco dia após dia em nosso caminhar diário. E estamos felizes em saber que nessa hora de confusão, em que o mundo não sabe o que fazer, estão cavando buracos no chão e se fortalecendo atrás de concreto, mas, ora, eles não podem se esconder da ira de Deus. Há somente um remédio, Senhor, e estamos tão felizes por tê-lo aceitado. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Oh, quão felizes estamos esta noite por aquela proteção completa do sangue do Cordeiro de Deus, o sumo sacerdote, de pé da glória esta noite, fazendo intercessões sobre nossa confissão. Tão felizes estamos por tê-lo conosco esta noite, o grande orador, grande Espírito Santo, o grande doador de unção, o grande doador de vida. E agora, Senhor Deus, como convoquei essas pessoas aqui sob este teto esta noite, e nos reunimos aqui como uma igreja ou parte dela. Não nos reunimos em nome desse tabernáculo, nem em nome de alguns indivíduos, mas em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito que dominou seu corpo, sua mente, e o controlou, entre em nós esta noite, e interprete a palavra, e pregue a palavra, e a entregue aos nossos corações famintos enquanto esperamos nele, pois pedimos em seu nome para sua glória. Amém. Podem sentar-se. Agora, para você que tem a Bíblia, abra no capítulo 1 de Apocalipse e comece com o versículo 9. Com seu lápis e papel, tentarei dar-lhes algumas datas à medida que avançarmos. Agora, essa manhã foi mais como um sermão baseando o fundamento na deidade de Apocalipse, Deus sendo revelado em Cristo. Quantos acreditam? Deus revelou-se em Cristo, Jeová revelado em Cristo. Agora, onde Deus é revelado? Em sua igreja com o seu povo, em nós. O mesmo Espírito, as mesmas obras, a mesma manifestação, o mesmo amor, o mesmo perdão, a mesma longanimidade, bondade, paciência, paz, misericórdia, tudo que estava em Cristo está na igreja. Lembre-se, tenha isto em mente, tudo o que Deus era, Ele esvaziou em Cristo. Ele era a plenitude da divindade corporalmente, e tudo o que Cristo era, Ele esvaziou na igreja. Deus acima de nós, Deus conosco, Deus em nós. O triunfo de Deus
Deus se manifestou em 3 maneiras diferentes: Pai, Filho, Espírito Santo. O Apocalipse mostrou que ele não é 3 deuses, nem está dividido em 3 partes, mas ele é um Deus que era Deus nos dias da paternidade, ele era Deus nos dias do ofício de filho, ele é Deus nos dias da dispensação do Espírito Santo, o mesmo Deus. Não 3 diferentes, não 3 pessoas, não 3 personalidades. Ele é uma pessoa, uma personalidade. Você não pode ser uma personalidade sem ser uma pessoa. Alguns dizem, ele não é 3 pessoas, mas 3 personalidades. Não, você pode dividi-la, porque se ele é uma personalidade, é uma pessoa, tem que ser uma pessoa para ser uma personalidade. Portanto, ele é uma pessoa, uma personalidade. O mesmo ontem, hoje e eternamente. O Alfa e o Ômega, aquele que foi, que é e que virá. Ele é tudo. Eu amo isso. Olha a sua natureza, a sua vida, suas obras. Deve ser manifestado aqui mesmo nesse tabernáculo, como foi em seus dias. Não dizendo isso com preconceito, Deus sabe, não apenas aqui, mas em todo o mundo. Estou feliz que seja assim. Portanto, sabemos onde estamos porque temos esse mesmo Espírito em nós, movendo-se conosco, mostrando que Ele está aqui. Não somos nós, é Ele, não podemos fazer essas coisas, é Deus. Além disso, no mundo científico, Ele permitiu que sua foto fosse tirada conosco, em nós, ao nosso redor, sobre nós, através de nós, trabalhando dentro e através de nós. Oh, que maravilhoso! Costumavam cantar um pequeno hino. Eu sou quem falou na sarça de fogo com Moisés. Sou o Deus de Abraão, estrela celestial. Sou a rosa de Saron. De onde diz que eu vim? Conhece meu pai e qual é o seu nome? Oh, quem diz que sou? De onde vim? Você conhece meu pai e qual é o seu nome? Eu sou o Alfa, o Ômega, do começo e o fim. Sou a criação toda, o nome é Jesus. Oh, que maravilhoso a revelação. Agora lembrem-se, não pode ser recebido por meio de teólogos, não é assim. Virá apenas como uma revelação. O batismo nas águas, usando o nome de Jesus Cristo, só pode ser dado por revelação. Que Jesus e Deus não são a mesma pessoa, só pode vir com uma revelação. A Bíblia inteira é construída sobre revelação. Toda a igreja é construída sobre revelação. Mateus 17 diz, porque eu disse sobre esta rocha, revelação espiritual, edificarei a minha igreja, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Desafiamos qualquer um que me mostre em qualquer lugar, história ou escritura, onde alguém já foi batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, que não estava na Igreja Católica até os dias de Martinho Lutero. Então, a Igreja Protestante era... E todo o mal, ouça, enquanto entramos nas eras da Igreja, todo o mal que estava naquela primeira era se sobrepôs à seguinte e continuou até que finalmente terminou a apostasia total no último dia. Cada mal continuou se sobrepondo em cada igreja, cada pequeno ismo que começou como em Gênesis, a videira começou a crescer, atravessou a igreja, saiu nos últimos dias. Não é de se admirar que a Bíblia diga, bem-aventurados que escaparem naquele dia. Sim, deixe-os escapar de todos. Agora, peça a Deus, enquanto estamos falando sobre Apocalipse, peça a Ele que lhe dê revelação disso, porque isso só pode ser conhecido por revelação e você só pode ser salvo por revelação. Você tem o conhecimento disso intelectualmente, mas você não pode ser salvo até que seja revelado a você. Ninguém pode chamar Jesus Cristo somente pelo Espírito Santo. É o que a Bíblia diz. Nenhum homem pode dizer que Jesus é o Cristo antes de receber o Espírito Santo. Poderia dizer, o pastor disse, a Bíblia disse, verdade, a igreja disse, verdade, mas você não pode conhecer-se até que o Espírito Santo o revele a você e você se torne, e ele se torne em você. Ninguém pode chamar Jesus e Cristo apenas pelo Espírito Santo, nem por conhecimento, nem intelectualmente. Como você vai fazer uma Bíblia? Tente compactá-la, torná-la adequada para os judeus, católicos, protestantes, quando são tão diferentes como o dia e a noite. Achei que os judeus tinham um conhecimento melhor. Acho que talvez seja a hora que isso aconteça, onde tudo tem que vir para essa grande apostasia. Então,
Lembre-se, não podemos parar isso, mas a única coisa que podemos fazer é lançar luz lá. Talvez nos entregar como mártires e sair, pois essa é a única maneira de fazer. Mas muitos terão que fazer isso. E, bem, é assim que foi estabelecido na Bíblia e nas coisas em que entraremos. Se eu não perceber, vou falar sobre isso. Agora, a primeira coisa no livro de Apocalipse começa com o que é a revelação de Jesus Cristo, quem Ele é. Agora, Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Sabemos disso. Quantos creem nisso? Digam amém. Ele é o Deus Todo-Poderoso e tem um nome. Esse nome é o único nome dado sob o céu pelo qual alguém deva ser salvo, Jesus Cristo. Por que vocês têm medo desse nome no magistério? Isso é o que eu não consigo entender. É por aquele espírito sutilmente que entrou lá atrás na era de Esmirna, foi entrelaçado na era das trevas como doutrina, e tem estado presente neste último dia. Olhe pela história, a Bíblia, enquanto continuamos essa semana, como ela traz essas coisas à luz. Agora é o seguinte, foi dado a Cristo, por Cristo, a João, através de um anjo, para ser dado às suas igrejas, quais? Para revelá-lo às suas igrejas, e as 7 estrelas em suas mãos eram os 7 mensageiros das 7 eras, e todo homem que deve receber a mensagem, receberá a mesma mensagem verdadeira que começou no princípio. E quanto mais adiante formos, lugares profundos para ver como Deus colocou essas coisas no lugar, é maravilhoso, isso os fará gritar. Eu lia, então andava um pouco, chorava, voltava, me sentava e andava outra vez. Fiquei tão feliz em saber como Deus pode ser tão misericordioso conosco para nos deixar ver isso na hora em que estamos vivendo. Bem, é como Jesus disse, um homem vendeu tudo que tinha para comprar um determinado diamante, vende tudo no mundo, suas propriedades, as coisas do mundo que tem, para conseguir isso. Muito bem, isso mesmo, coloque toda a sua âncora nisso, é a âncora da alma para ver a sua revelação da sua palavra. Agora, qualquer um que lê é abençoado, certo? Dissemos esta manhã, se você não consegue ler mesmo, se não consegue ouvir a sua leitura, é abençoado. Agora, ele começa com uma bem-aventurança, até para todos que se sentam ou ouvem enquanto está sendo lido, e é uma maldição para qualquer um que tente acrescentar ou tirar algo. Portanto, se a Bíblia revela totalmente que Jesus era o Deus Todo-Poderoso, daquele que tira. Sim, é uma revelação. Qualquer um que adicionar qualquer coisa, todo o cânon de Apocalipse é o último livro de Deus, suas últimas palavras, e qualquer revelação que seja contrário a isso é uma falsa profecia, não é Deus, porque isso é a verdade. E lembre-se, este é o único livro da Bíblia que o próprio Cristo endossou. Pense nisso. O único livro é a revelação de si mesmo. O único livro no qual ele colocou seu selo e colocou suas bênçãos e maldições. Bênçãos para aqueles que recebem, maldição para aqueles que não recebem. Agora, chegamos a Ilha de Patmos, então, para falarmos versículo 9. Antes, queremos dizer que o título é A Visão de Patmos. Aconteceu depois de Cristo, entre 95 e 96 depois de Cristo. O local ficava na ilha de Patmos, localizada a 30 milhas da costa da Ásia Menor, a oeste, em frente à igreja de Éfeso, no mar Egeu, banhado pelo Mediterrâneo. É a sua localização. Pense. Agora, uma pequena ilha, a 30 milhas à costa da Ásia Menor, do mar Egeu, em frente à igreja de Filadélfia, ou igreja de Éfeso, onde foi dada a primeira mensagem, onde João era pastor naquela época. Em outras palavras, estava olhando para o leste diretamente para a sua igreja. E a primeira mensagem foi para a sua igreja, que representava uma era da igreja. Muito bem. A visão foi dada a São João o Divino, que era o pastor da igreja em Éfeso na época. Em que condições, então, estava essa ilha? Onde estava e que condições? Muito bem, é conhecida na história como uma ilha rochosa, cheia de cobras, escorpiões, lagartos e tais. Mede 30 milhas
em torno e está cheio de pedras. Foi usado na época de João como um alcatraz, um lugar onde o imperador romano exilava criminosos terríveis, que não podiam nem mesmo prendê-los. Eles os colocavam naquela ilha para morrer. Ali eram deixados até morrerem. Pergunta: por que razão João estava lá? Um homem piedoso, justo, de boa reputação, bom caráter, sem problemas. Por que esse homem estava lá? A Bíblia diz: pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Agora temos a cena. A ilha de Patmos, no mar Egeu, a 30 milhas da costa, cerca de 30 milhas ao redor, rochosa, cheia de lagartos, escorpiões e tais, é usada como prisão, assim como a ilha de Alcatraz, quando pegam um prisioneiro que não podem segurá-lo, criminoso horrível, colocam em Alcatraz. Agora, eles levam esse santo João, o divino, o último dos discípulos e o único que morreu de morte natural. João, antes de ir para a ilha, foi acusado de ser feiticeiro. E o cozeram em uma cuba de óleo por 24 horas, sem queimá-lo. Não se pode tirar o Espírito Santo de uma pessoa. Aí, o próprio Deus. Ferveram por 24 horas em uma cuba de óleo sem dano algum. E disseram, a explicação aqui, os romanos deram é que ele era bruxo e enfeitiçou o óleo. Quão longe a mente carnal pode ir? Agora veja, quando nos chama de leitores de mente, adivinhos e Beelzebu, você vê de onde o espírito maligno vem, vê de onde vem o verdadeiro espírito. Eles são as eras da igreja. 24 horas fervido em gordura quente e borbulhante, e nem o tocou. Oh, como Deus protege com o Espírito Santo. Seu trabalho ainda não terminou. Eles mantiveram na ilha por 2 anos, enquanto Deus o tinha ali só. Escreveu o livro de Apocalipse como o anjo do Senhor o revelou a ele. Então, que isso acabou, ele voltou para sua terra natal e pastoreava a igreja em Éfeso e morreu, foi sepultado em Éfeso. João, o divino. Oh, que cena! Muito bem. Então, a igreja, sob João, ou melhor, sob grande perseguição, João escreve versículo 9. Eu, João, vosso irmão nas tribulações, em companheirismo, tribulações, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por amor da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Em outras palavras, ele tomou a palavra de Deus e estava provando que era a palavra de Deus, e Cristo voltou por meio dele e testificou que ele estava certo. Aí está. A palavra de Deus sendo manifestada nele, provando que ele era um servo de Deus. Então não podiam negar isso, então tiveram de dizer que era um bruxo. Enfeitiçou o óleo para não machucá-lo, enfeitiçou as pessoas, e não eram saudáveis e era um adivinho, uma espécie de pessoa má, um espírito impuro, e é por isso que o colocaram lá, consideraram perigoso para a sociedade, mas estava apenas cumprindo a vontade de Deus. E em todas aquelas condições, Deus tinha um propósito e não podia usar todas as perseguições e tais, porque os santos estavam vindo. O irmão João, o que vamos fazer e o que vamos fazer? João era profeta, sabemos, então eles estavam fazendo essas perguntas. Deus permitiu que o Império Romano pegasse e colocasse na ilha, e ele disse: agora vem aqui, João, quero mostrar-lhe algo que está para acontecer. O último dos apóstolos não vai vir ninguém mais para escrever isso, exceto João. Então eles pegaram, colocaram na ilha de Patmos de 95 a 96 DC, e ele escreveu: eu, vosso irmão, vosso parceiro na tribulação. Agora, ele não falou sobre a grande tribulação, não foi a grande tribulação, não vem a igreja, a grande tribulação vem para os judeus, não para a igreja, portanto não foi a tribulação, a grande tribulação. Agora, versículo 10. Eu estava no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim voz de uma trombeta. Eu estava no Espírito no dia do Senhor. Agora,
o que você faz não funciona até que primeiro esteja no Espírito. Deus não pode usá-lo. Todos os seus esforços são em vão até que faça primeiro no Espírito. Se devo cantar, cantarei no Espírito. Se devo orar, orarei no Espírito. Então, o que vem a mim, que é bom, tem de ser revelado a mim pelo Espírito e confirmado pela palavra, manifestado pelos resultados que produz. Por exemplo, em outras palavras, se eu disser, Jesus Cristo prometeu em sua palavra que se eu me arrependesse, sendo batizado em nome de Jesus Cristo, eu receberia o dom do Espírito Santo, portanto, a primeira coisa que tenho de fazer é me arrepender. Foi revelado que é verdade, então seja batizado em nome de Jesus Cristo e o resultado é esse, recebi o Espírito Santo. Se estou doente, ele me prometeu que se eu crer e os presbíteros da igreja me ungirem com azeite e orarem por mim, a oração da fé salvará os enfermos. Senhor, creio, sigo as tuas instruções, permita que um velho ore por mim e me unja com óleo. Aí está, eu sigo em frente, tudo acabou. Você diz, mas eu sinto mesmo, Jesus ainda não havia nascido quando Deus o sacrificou antes da fundação do mundo, quando ele era Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo, mas na mente do próprio Deus, ele já tinha feito isso. Eu não estava aqui então, nem você, mas no livro de Deus, se nossos nomes existiram, eles foram colocados antes da fundação do mundo. Quando Deus diz algo, isso tem de acontecer. Então, quando você atender aos requisitos de Deus, lembre-se, o próprio Deus se manifestará e cuidará do resto. Vá em frente, a obra consumada. Não é maravilhoso? Pense, simplesmente diga a Deus. E Deus disse, faça isso e farei isso. Bem, se eu for e fizer, ele terá que fazer. Agora, o diabo diz, você está demorando? Ele está demorando. Isso não significa nada. Em uma ocasião, Daniel orou e 21 dias se passaram antes que o anjo viesse até ele, mas ele não desanimou, sabia que viria de qualquer modo, então ele apenas esperou até que viesse. Essa é a ideia. Agora, quando alguém está recebendo fé, agora vamos abandonar isso, iremos direto para culto de cura, certo? Sim, de fé. Mas queremos um culto de cura para curar o interior, porque isso é onde fica. Você recebe vida eterna. A vida eterna não enfraquece, nem envelhece, permanece a mesma. Agora, ele entrou no Espírito primeiro de tudo. Para começar, ele estava na ilha chamada Patmos, todas essas coisas que ele fez, e disse, eu ouvi uma voz, todas essas coisas, mas antes de tudo, ele estava no Espírito. E se você olhar na sua Bíblia, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, amém. Ele estava no Espírito. Oh, eu acho isso maravilhoso. Eu estava no Espírito no dia do Senhor. Em que dia? Dia do Senhor. Agora, nisso há uma grande argumentação. Vamos silenciar isso, deixar quieto por um minuto. Agora, como dissemos esta manhã, alguém disse que a revelação de Mateus 17 foi Pedro. A Igreja Católica disse que edificaria sua igreja sobre Pedro, primeiro Papa. Como ele poderia ter sido Papa sendo casado? Dizem, Pedro foi para Roma, foi sepultado lá. Em seguida, mostra-me o lugar na história, qualquer lugar onde Pedro foi a Roma. Paulo foi, mas Pedro não. Então vemos que todos esses hinos, coisas se infiltraram. Mas se as pessoas hoje, onde quer que você vá, alguma grande igreja tem um cego prego que perfurou sua mão. Sabe quantos pregos tem hoje? Pregos de verdade? 19. Tem ossos, tem pedaços de manto que os tocam, os esfregam. Nós não temos essas coisas, não precisamos disso. Cristo está vivo. Ele está em nós. Não algum prego, pedaço de cruz ou pedaço de osso ou qualquer coisa. Ele é o Deus vivo vivendo em nós agora, manifestando-se. Temos apenas um item comemorativo, que é a ceia do Senhor, comemorando a morte dele. Mas, no que diz respeito ao próprio Cristo, ele está conosco e em nós. E é isso que queremos mostrar, a glória do Espírito Santo ao mundo. Mostre até que a luz se apague. Muito bem. Agora, então, veja, pegamos aquele outro lado da estrada. Eu sempre tentei ser assim, e Nosso Senhor sempre me revelou, existe um extremo e outro, mas bem no meio do caminho está a verdade. Notou em Isaías, onde ele disse que haveria um caminho alto, Isaías 35, você se lembra dos nossos preciosos irmãos nazarenos, como costumavam cantar aquele hino, a estrada da santidade, Agora, se você lê a sua Bíblia corretamente, não diz a estrada da santidade, diz, haverá uma alta estrada, alto caminho, que será chamada, assim, não,
a estrada da santidade, mas a autoestrada da santidade é uma conjunção que termina em uma frase, vê? Haverá um caminho, e um caminho será chamado o caminho da santidade, não o caminho da santidade. Veja, uma estrada se constrói, uma boa estrada se constrói com a parte mais alta no centro, porque isso permite que todo o lixo vá para os lados. Quando um homem realmente vem a Cristo, ele tem seus olhos centralizados em Cristo. Se ele for um pouco emotivo, será fanático. Se ele estiver com um pouco de frio, estará do outro lado, será como o pepino do outro lado. Veja, com sua intelectualidade, mas o importante está no meio da estrada com suficiente espírito para mantê-lo aquecido em ação. É saber o suficiente para manter obediente ao Espírito, mover-se conforme o Espírito, não antes ou depois, mas conforme o Espírito se move. A Igreja Católica diz a revelação foi de Pedro, os protestantes foi de Cristo, mas a Bíblia ensina que foi a revelação que ele deu, que Deus deu a ele de Cristo. Você é Cristo, o Filho de Deus vivo. Bendito és tu, Simão, filho de Jonas, porque a carne e o sangue não te revelaram, nenhum homem, seminário, mosteiro, nada te ensinou, mas o meu Pai que está nos céus revelou isso a você. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E agora chegamos aqui a outra parte, onde existem duas ideias diferentes. Agora eu posso estar errado, se estou, Deus me perdoe, mas vou discordar dos adventistas do sétimo dia, que dizem era o sétimo dia que ele existia, o dia do Senhor. Os irmãos adventistas do sétimo dia, muitos deles afirmam que foi o sábado que ele chamou o dia do Senhor. A igreja cristã chama isso de dia do Senhor, domingo, primeiro dia. E notamos muitas vezes que a igreja cristã, até hoje, o povo protestante se refere a isso como dia do Senhor, domingo. Não é bíblico. Domingo foi o primeiro dia da semana na Bíblia, não o dia do Senhor. E também não era o sétimo dia, sábado. Seria impossível que fosse qualquer um desses dias, porque João levou 2 anos para escrever o Apocalipse. Que dia foi hoje? Muitos aqueles sétimos e primeiros dias se passariam. A Bíblia, o Apocalipse, foi escrita do ano 95 ou 96, 2 anos, foi o dia do Senhor. O dia do Senhor, exatamente o que foi dito, foi isso. João foi levado pelo Espírito ao dia do Senhor. Esse é o dia do homem, mas o dia do Senhor virá. Mais tarde, nas Escrituras, descobrimos que ele estava no dia do Senhor, elevado no Espírito, trazido ali para o dia do Senhor. Amém. Certo? Veja, ele estava no dia do Senhor. A Bíblia fala do dia do Senhor. Veremos isso em breve. Muitas escrituras. Em primeiro lugar, sábado, como falamos sobre isso, sábado não guarda um determinado dia. Não temos ordem de guardar o sábado como descanso. Não temos a ordenação de guardar o primeiro dia como descanso. No Novo Testamento, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, se Jesus lhes tivesse dado descanso, não falaria depois de outro dia. Mas há um sábado de descanso guardar para o povo de Deus, porque nós, que também cremos, entramos em seu descanso, cessamos nossas obras, assim como Deus cessou as suas. Observem. Oh, louvado seja o Senhor, eu me sinto tão bem que estou me adiantando. Notem, no sábado, Deus fez a terra em 6 dias, e no 7º dia ele descansou e nunca mais voltou a construir mundos. Então, ele o deu ao povo como um memorial, porque não podia ser guardado agora, porque guardando o sábado do outro lado do mundo é domingo de novo. Assim foi mostrado que era para um povo de espaço e tempos definidos, Israel. Mas então há um descanso a guardar para o povo de Deus. Mas aqueles de nós que cremos, entramos no seu repouso, mesmo que as obras, citando Hebreus 4, mesmo que as suas obras tenham sido concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar falava assim sobre o 7º dia, novamente determina um dia por meio de Davi. Você escreve Hebreus 4, determinar novamente um dia, hoje dizendo, depois de tanto tempo por meio de Davi, como foi dito, se ouvides a voz dele, hoje não endureçais o vosso coração, porque se Josué tivesse dado a ele descanso, ele não falaria depois de outro dia, mas há um descanso, descanso para guardar. A palavra descanso sábado é uma palavra estranha para nós, que significa descanso
Descansar é uma palavra hebraica que significa um dia de descanso, um dia de sábado, não trabalhar, não, mas descansar. Portanto, há um descanso, um sábado a ser guardado para o povo de Deus, porque nós que entramos em seu descanso, repouso, também descansamos das nossas obras como Deus as suas, não voltamos a Ele no dia seguinte da semana para começar de novo, entramos em descanso. Jesus falando das bem-aventuranças disse, ouvistes que se disse aos antigos, não matarás, porque eu te digo, quem ficar com raiva de seu irmão, sem causa já o matou. Ouviram o que foi de Deus antigos, não cometerás adultério, esse é o mandamento. Mas eu digo, quem vê uma mulher para cobiçar, já cometeu adultério no seu coração. Então todas essas coisas eram memoriais, apenas sinais, maravilhas, esperando pelo verdadeiro tempo que viria agora quando Jesus terminou isso. Mateus 11, as bem-aventuranças, ele disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e vos darei descanso em vossa alma. Levai meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde, certo? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e vos darei descanso na alma. Você trabalhou um dia, 10 dias, 5 anos, 35 anos, 50 anos, 90 anos e está cansado, abatido, vinde a mim e vos darei descanso. Removerei todo fardo de pecado e eu irei até vós e vos darei descanso e satisfação perfeitos. Então todas essas coisas memoriais, apenas sinais, maravilhas, esperando pelo verdadeiro que viria.